Deputado, primeira reação ao pedido de tornozeleira foi feito pelo senhor. Qual a sua reação? Olha, estou comemorando, né? Ainda bem, porque estava na cara que ia fugir, né, Azenha? Era evidente. A primeira vez que nós colocamos isso foi em março, eu e Lindbergh. Foi quando ele fazia já aquelas declarações estranhas. E então nós vimos que esse negócio da fuga dele já estava sendo arquitetado. Nós entramos no Supremo e na PGR. Depois, quando foi em junho, foi acho que quando a Zambelli fugiu. Então já tinha ido Eduardo e foi a Zambelli. Falamos, ele vai ser o próximo da fuga é ele. Nós reiteramos o pedido. E aí a gente teve certeza que já estava tudo já sendo arquitetado para efetivar a fuga dele mesmo, foi quando quando começou essa conversa com o Trump, né? E o Trump, então, com certeza ia permitir que ele, entrando na embaixada americana, fugisse. Nós reiteramos o pedido. Isso foi semana passada, foi dia 10 de julho, hoje 18, né? 10 de julho nós reiteramos, falando, olha, com essa conversa do Trump, está na cara que ele está arquitetando para ir para a embaixada americana. E pedimos de novo, tem que imediatamente colocar essa tornozeleira eletrônica. Nós vimos 3 coisas, tornozeleira, também não permitir aproximação com a embaixada e que ele não saísse de Brasília sem permissão judicial. Acho que as 3 foram acatadas e o Alexandre Moraes ainda colocou outras, né? Que é também à noite, fim de semana, não poder se ausentar de casa. Eu acho que agora está bem vigiado. Ele não pode sair entre 7 da noite e 7 da manhã, deputado. Embaixada americana era o destino certo. Eu concordo com o senhor, porque aí teria o draminha que o Trump está fazendo ganharia uma nova escala. Não, ele está sob proteção dos Estados Unidos e ia ser um drama, um chororô só. Não, e depois, né? Quer dizer, ele iria para lá se juntar ao Eduardo Bolsonaro para continuar o boicote ao Brasil e aquilo que eu chamo de estratégia permanente de golpe. De lá eles iam ficar tentando desestabilizar o Brasil, Trump fazendo tarifaço, PIX, tudo, desestabilizar o Brasil para, quem sabe, eles conseguirem criar um clima de golpe. Isso o tempo inteiro, assim, eles não tiram essa estratégia mesmo. Foi assim no tempo inteiro que Bolsonaro governou, ele quis criar um clima de desestabilidade para poder dar um golpe e se permanecer no governo de forma autoritária, com o governo autoritário. Então, é evidente que agora estava encaixando bem isso. Ele ia lá para os Estados Unidos, ao invés de ficar preso, e de lá ele ia boicotando o país, criando instabilidade política para, quem sabe, um dia ter as condições do golpe. Por isso que ele não abre mão dele ser o candidato a presidente, da estratégia da extrema-direita. Agora, muito me admira é o Centrão, né? Que, pelo amor de Deus, continua a reboque da extrema-direita até hoje, tanto no Congresso Nacional quanto fora. É lamentável a posição que a direita tem. Por isso que eu acho que essa posição que o governo do presidente Lula e o PT têm adotado agora, de fazer vamos dizer, um enfrentamento maior, de colocar o dedo na ferida, está correto, porque se você esperar do Centrão alguma coisa que possa garantir a democracia no Brasil, a gente não consegue. Eles são dependentes da extrema-direita, infelizmente. Deputado, antes da gente começar com as perguntas, viu, Yuri? Deixa eu passar aqui um vídeo do Eduardo Bolsonaro sugerindo guerra contra o Brasil. Eu acho que não vai chegar a isso, mas enfim, vamos ouvi-lo para o senhor poder comentar. Está muito mais fácil o Brasil fazer vamos lá, para usar a frase do Alexandre, está muito mais fácil um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, Deus quiser chegará em breve, né? Do que vocês serem recebidos com Alckmin nos Estados Unidos. Isso aí, ele está convidando os Estados Unidos a invadir o Brasil? É isso? Eu entendi bem? É isso, né? E o maluco do irmão já tinha dito que, dado o exemplo do Japão, que o Japão se curvou depois da segunda bomba atômica, que veio a primeira em Hiroshima, né? E depois teve que ver Nagasaki, depois Hiroshima. Foi quando o Japão se rendeu, mas precisou de uma. Eles ainda ficaram com o espírito de
patriotas para depois se curvar aos Estados Unidos. Ele deu esse exemplo agora, né, como que o Brasil também teria que se render aos Estados Unidos. Então, acho que... Eu teria cuidado, viu, deputado, porque a gente viveu 64 e teve porta-aviões. Não chegou na costa brasileira, porque foi abortado, mas estava ali nas ilhas do Caribe, pronto para sair. Não era só um porta-aviões, não, em 64. Então, eu ficaria esperto aí em Brasília, viu, deputado? Nós temos que nos cuidar. Eu acho que essa atitude do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, porque agora eles vão reunir o pleno do Supremo para referendar as posições todas. É importante isso. Ela é fundamental porque se realmente nada acontece com o Bolsonaro, ele foge e fica de lá instando o golpe, nós vamos ter muita dificuldade de manter a estabilidade política. Então, é preciso que seja julgado, ao ser julgado, condenado, se for condenado, preso, se for essa sentença, e que se cumpra, portanto, a legislação no que diz respeito à garantia da democracia. Isso aí, sim, nós vamos estar dando o exemplo, né, e firmando a democracia no Brasil. Fora isso, é incentivar o golpe. Então, é muito importante isso que acontece hoje. É um dia histórico, com certeza. E o deputado, é o seguinte, a gente viu mais cedo um tweet do Flávio Bolsonaro pedindo a retirada das tarifas, né, e pedindo que o Trump mude a estratégia e só sancione o Alexandre de Moraes. Agora o Eduardo Bolsonaro pedindo uma intervenção militar no Brasil. Do outro lado, o Bolsonaro falando outra coisa. Os aliados da direita do bolsonarismo moderado, como é o Tarcísio, completamente perdidos na narrativa. Como que você está enxergando, além da nota do PL, que o Zucco, a gente acabou de passar aqui o vídeo do Zucco, falando um monte de besteira que não tinha conexão com o que os outros membros do clã Bolsonaro estavam falando. Eu queria saber como você está enxergando essa confusão da extrema-direita nesse momento que é super delicado para eles. Como que você enxerga isso? Eles estão lutando para se manter com a sua base social e com a base política. A extrema-direita, ninguém duvide disso. Eles têm determinação para aquilo que é essa tentativa sempre de golpe e de estabelecer um regime autoritário. Isso aí é para eles algo estratégico. Então, eles continuam com isso. Então, a sobrevivência deles é a sobrevivência do bolsonarismo. Então, eles têm que se articular em torno dele. PL, essa turma toda, esses deputados. Então, eles estão coesos em torno dessa estratégia. É a estratégia deles de se colocarem como vítimas e levantar a hipótese de que vai haver algo no decorrer do tempo, o mais rápido que eles puderem, para poder efetivar aí uma evolução para um golpe ou coisa semelhante. Né? Eu acho que essa é a estratégia deles clara. Então, o Eduardo vai lá para fora, Jair Bolsonaro ia fugir agora para continuar esse processo, e eles não admitem que durante o processo eleitoral se tenha uma normatização através de candidaturas que mesmo sendo do campo da direita, estabilize a democracia. Por isso eles não confiam sequer no Tarcísio. Embora o Tarcísio seja um bolsonarista, não fica garantido com ele essa estratégia deles, porque a estratégia do Tarcísio é a estratégia onde o Centrão entra. E aí o Centrão entra pela via das eleições e tentar estabilizar com a vitória deles. Isso não serve ao bolsonarismo também. Então, essa estratégia do Centrão, ela não é a estratégia da extrema-direita. O problema é que o Centrão, ele não consegue se estabelecer também com uma candidatura e com uma disputa com chance ou possibilidade de ganhar. Ficam a reboque dessa extrema-direita. E o Bolsonaro não abre mão dela, a extrema-direita não abre mão dessa estratégia. Então, a confusão deles hoje é essa, porque ao mesmo tempo em que então, as coisas se acirram, cresce a popularidade do Lula novamente, o povo brasileiro vai vendo que há aí uma tentativa de golpe, vinda inclusive com o apoio dos Estados Unidos, e se posiciona do lado do Lula, o que isola o Centrão. O Centrão fica sem saber o que faz, porque o Tarcísio não emplaca também
como estratégia do Centrão, porque Bolsonaro não deixa, e está essa confusão entre eles. Mas sempre namorando, né? Sempre juntos. Lá na Câmara é um negócio impressionante. Eu cito 4 votações terríveis que eles fizeram junto. A do Ramagem, essa foi contra a democracia, porque era tentaram acabar com a ação do Supremo contra o Ramagem e, de reboque, levar a ação do Bolsonaro, como se o Supremo não pudesse julgar o Bolsonaro pela tentativa de golpe, nem o Ramagem. O Supremo cortou isso dele. Depois fizeram do IOF, o Lula entrou no Supremo, ganhamos também. Foi uma ação que fizeram junto. E agora 2 projetos de lei. Essa semana, de madrugada, saímos lá 4 horas da madrugada, que foi o projeto de lei para arrumar dinheiro para o agronegócio, 30 bilhões tirando do fundo do petróleo, que é da saúde e educação, um absurdo, e o PL do desmatamento. E o Centrão votou nos 4. É por isso que eu acho que a gente não tem condições hoje, eu tenho falado isso nas análises de conjuntura, hoje nós não podemos acreditar que existe uma possibilidade de uma frente ampla contra o fascismo, porque simplesmente a direita não quer fazer parte dessa frente ampla contra o fascismo. Eles preferem, em vários momentos, se unir ao neofascismo aí, do Bolsonaro, do que infringir a eles uma derrota se aliando com setores da esquerda, centro-esquerda ou do centro. Então, a gente não tem no Brasil essa tal frente ampla contra o fascismo. Isso virou uma estratégia que não funciona. Não dá estabilidade política. Então, é preciso que a gente cresça mesmo. Se a esquerda não tiver, com o presidente Lula, em popularidade em alta, etc., não tem estabilidade na democracia. O Centrão não garante essa estabilidade. Eu vou aproveitar. Pode falar, professor. Não, pode falar. Vai você e depois eu vou. Vai você e depois eu vou. Eu tenho defendido aqui, deputado, que o Tarcísio não vai ser candidato por um motivo muito simples. Ele precisa desses 25%, 23% de votos bolsonaristas que são garantidos, e o Bolsonaro não vai fazer isso. Ele vai tentar emplacar um nome da família até o último momento. Vai tentar emplacar o seu próprio nome, colocar alguém de vice, e talvez tentar emplacar o Flávio, Michele, alguém com o sobrenome Bolsonaro. E o Tarcísio, que só se elegeu governador, ele é aqui do Rio, como o senhor sabe, né? Não sabia nem onde ficava a Catedral da Sé, quando foi para São Paulo e se elegeu governador, com o apoio do Bolsonaro. Então ele não vai sair, ele vai sair candidato à reeleição para governador. Entretanto, eu queria a sua opinião sobre como é que vai ser a composição na direita. Nós temos aí vários candidatos, tem aí Ratinho Júnior, tem o Caiado, Zema, eles vão se lançar todos, deputado? Como é que o senhor acha que vai ser essa corrida na direita? Estão divididos, vão continuar? Eles são todos dependentes da extrema-direita, né? Todos esses que você citou, Zema, Caiado, Ratinho, são completamente dependentes da extrema-direita e o Tarcísio também. O Centrão não tem nome e nem se coloca como um projeto próprio. Ele continua ao reboque do bolsonarismo. Agora ele está tentando dizer para a extrema-direita que ele toparia o Tarcísio, mas eles querem estar dentro. Nem isso o Bolsonaro aceita. Então é um dilema que o Centrão tem. Eu creio que daqui a pouco eles vão começar a se dividir também. Quando o Lula ganhar força, o Centrão do Nordeste adere uma parte ao Lula. E aí, quando eu digo Centrão, é MDB, todos esses partidos eles acabam não tendo consistência de se unir. Por isso é que eles não são opção à extrema-direita. Eles precisam dela, é um problema para eles. Eles não se efetivam. E o risco que nós corremos era exatamente o risco do Tarcísio se assumir mais bolsonarista, quer dizer, ele já é, mas como estratégia do Bolsonaro para tentar enfrentar o Lula. Mas eu concordo com você, acho difícil que o próprio Bolsonaro aceite isso nos dias de hoje. Yuri. Eu queria passar rapidamente, deputado, um vídeo do presidente Lula. Enquanto o mundo está acabando em Brasília, o Lula na maior tranquilidade. Aí quero fazer uma pergunta, mas vamos ouvir o primeiro. Juazeiro da Bahia inaugurar uma
policlínica que estava fazendo um mutirão de operação de cataratas. E também anunciar, sabe, o começo do funcionamento do Agora Tem Especialista. E eu estou aqui na beira do Rio São Francisco. Eu estou na beira do Rio São Francisco, esse aqui é o Rio Sagrado. Então está aqui no Rio São Francisco agora, está diante, sabe, de uma encomenda de Deus, porque ela atende 4 estados da federação, na verdade, sabe, tem muita irrigação por conta do Rio São Francisco, e eu acho que, sabe, ele é uma salvação nacional, ele salva uma parte do Brasil. Se não for o Rio São Francisco, eu sinceramente não sei o que seria do Nordeste. Então, como eu costumo, todo dia de manhã, agradecer a Deus, sabe, por mais um dia. Eu aprendi com a minha mãe que agradecer a Deus é uma necessidade. A gente agradece quando vai dormir, agradece quando acorda. E eu vim agradecer primeiro, sabe, por esse rio que Deus deu ao Nordeste brasileiro. Segundo, por eu estar com saúde aqui, eu vou visitar a Transnordestina. Eu vou agora fazer uma viagem de trem. Eu vou andar uns 30 minutos de trem, sabe, para mostrar ao povo nordestino que a estrada vai acontecer de verdade. Então, eu estou aqui dizendo ao povo brasileiro, sabe, que eu estou feliz de mais um dia de vida. Eu sempre... Deputado, o Lula, no meio dessa confusão, primeiro, no Nordeste, segundo, passando a ideia de que ele está tranquilo, etc. e tal, e terceiro, de que ele está trabalhando. Eu acho que é essencial isso, no momento em que fica o Trump atacando, é o Lula falar, não, eu estou aqui, gente, eu estou no governo e eu estou trabalhando, estou tranquilo e estou trampando. Exatamente, ainda fala de um programa essencial para o povo brasileiro, que é o Mais Especialista. Eu fui candidato a prefeito aqui em Belo Horizonte, a grande cobrança que se tem na área da saúde é exatamente essa. As filas, que são muito grandes, para a pessoa ter acesso a um médico especialista. E esse é um programa maravilhoso, Mais Especialista. Vai resolver esse problema. Não é que você acaba com a fila, mas você vai ter as pessoas no tempo certo para fazer os seus exames e acessar um médico em tempo de fazer a sua cura. Então, esse é um programa excelente, viu? O presidente Lula está parabéns com isso, a ministra Nise e agora o ministro Padilha. Um programa excelente, ele citou ele. Fora o São Francisco, que é essa beleza, né? A gente que é mineiro, o Rio São Francisco, ele já é meio milagroso até no seu início. Ele nasce na Serra da Canastra. Quase todos os rios que nascem para lá vão para o sul do país, vão desaguar lá no sul, no Paraná, né? E o São Francisco atravessa da Serra da Canastra e vem, entre aspas, subindo, né? Ele vai descendo para o Nordeste. É impressionante. Todos descem para o sul, o São Francisco desce para o Nordeste. É um rio especial mesmo, e ali vai agregando vida, né? Agregando pescadores, peixe. É um rio maravilhoso mesmo. Eu conheço São Francisco. É o coração do Brasil, né? É o rio do coração do Brasil. O rio essencial da brasilidade no momento em que o país está sob ataque do Trump. Eu acho que esse marqueteiro do Lula também pensa em tudo, viu? Olha verdade. Só, deputado, primeiro, queria trazer aqui um comentário do Edson Joane, se você quiser comentar. Em caso de ofensiva militar, estamos ferrados, nossos parceiros dos BRICS estarão dispostos a nos defender? E aí, eu vou embalar com outra pergunta, falando sobre o Eduardo Bolsonaro. Não está na hora também do STF para cima dele, não? Alô, Eduardo, sim. Eu acho que essa ação hoje contra o Jair Bolsonaro é ação contra o Eduardo, viu? Colocou tornozeleira, mas a ação ela é no inquérito do Eduardo Bolsonaro, o inquérito dele estar nos Estados Unidos, agindo contra o Brasil, conspirando. E a questão da fuga do Bolsonaro tem a ver com toda essa questão do Bolsonaro estar de lá incentivando Trump e tudo. Então, dentro dessa ação é que vai sair a condenação de Eduardo Bolsonaro. Eu acho que não deve sair o pedido de uma prisão preventiva contra ele, viu? Ele evidentemente, falando em guerra, falando em Estados Unidos invadir o Brasil, isso é crime que ele está cometendo contra a pátria.
Agora, eu não acredito que tenha risco de acontecer nada militar aqui dos Estados Unidos, não. Não creio que eles teriam condições de fazer uma ação dessa no Brasil. Isso seria uma repercussão mundial muito grande, beirando aí a um conflito mundial de proporções, né, intensas. Aliás, o Brasil não tem litígio com país nenhum, então não tem nem justificativa para eles fazerem algo desse. Não conseguem fazer uma justificativa dessa. Posso acrescentar uma coisa, gente, só a esse debate? O Trump não está em condições políticas internas de fazer qualquer invasão. O Trump, gente, eu publiquei na Fórum agora há pouco, ele está no meio da maior confusão do planeta com a sua própria base, Rogério. É como se tivessem descoberto aí em Minas Gerais que você teria traído totalmente os seus próprios eleitores. Por quê? Hoje o Wall Street Journal publicou que o Trump mandou uma cartinha nos 50 anos do Jeffrey Epstein, aquele financista. Então, o Trump teria feito um desenho dos seios de uma mulher e teria mandado parabéns para o Jeffrey Epstein em cima de uns seios de uma mulher, dizendo que todo dia seu... As palavras exatas estão no texto que eu publiquei lá. Isso está dando a maior repercussão, porque o Trump sempre disse que nada teve a ver com o Jeffrey Epstein. Essa cartinha do Trump a ele, revelada pelo Wall Street Journal, estaria num livro, um livro que a Ghislaine Maxwell, a namorada do Jeffrey, teria dado para o Jeffrey no dia dos seus 50 anos. O Trump está no meio, gente, só para vocês terem uma noção, de um terremoto político, porque o governo dele tentou abafar o caso do Jeffrey Epstein. E essa é a primeira de muitas evidências que podem surgir do envolvimento direto do Trump com o Jeffrey Epstein. Por quê? A Ghislaine Maxwell, essa mulher que era ela está presa e ela está querendo receber perdão, deputado Rogério Correia. Então, certamente é ela que está vazando coisas que envolvem o Trump diretamente nesse escândalo, que ele está tentando abafar. Por quê? O Departamento de Justiça e o FBI acabaram de dizer, olha, Jeffrey Epstein, na verdade, Epstein, eu falo Epstein, mas é errado, Epstein, cometeu suicídio, não tinha lista de clientes e não chantageou nenhum político. E há sérias dúvidas sobre se o próprio Trump, né, assim como o ex-presidente Clinton, foram chantageados. Então, gente, vocês precisam saber isso. Nos Estados Unidos, o Trump está numa super, mega defensiva nessas últimas horas, deputado Correia. Isso aí foi denunciado pelo dono do X, né? Sim, pelo Elon Musk. Exatamente. Elon Musk falou claramente que ele chegou a publicar uma foto dele. Um vídeo. Publicou um vídeo. O Elon Musk deve ter isso também. E é outra crise que ele arrumou também com esse setor, né? Com essa questão do tarifaço, ele prejudicou muita gente lá também. Porque esse tarifaço dele, ele ameaça fazer e nunca se concretiza muito, porque a retaliação aos Estados Unidos será grande, eles vão sentir. Imagina a inflação lá com café e suco de laranja, que é o que eles levam do Brasil, tarifando isso. Isso vai aumentar o preço e nos Estados Unidos eles são doidos com café e um suco de laranja, e quase tudo vem daqui, fora outras coisas. Então, eu acho que o Trump está se metendo numa enrascada. Parece assim, é o império se desmanchando, né? Mas o império não se desmancha concordando com isso, ele se desmancha pela sua base, ele vai se desintegrando, mas sempre grandioso, né? Sempre achando que continua o império, mas não é bem assim. Pela base vai corroendo. Todos os impérios foram corroendo. Parece que os Estados Unidos está nessa live. Só complementando a sua informação, deputado, a The Economist publicou um texto dizendo que para cada dólar de café brasileiro que entra nos Estados Unidos, gera 43 dólares na economia americana. Imagina o furacão que é encarecer esse café. E sobre o Eduardo Bolsonaro, quando você fala que está na hora do STF agir, repare, o Bolsonaro estava lendo a decisão do ministro Moraes, Azenha e Yuri, e ele cita
o crime de extorsão contra a justiça, quando ele diz que, quando ele associa ao crime de quando ele vincula o tarifaço à anistia. Fala, é por causa da anistia. Se derem anistia, não vai ter tarifaço. Então, isso, segundo Alexandre de Moraes, é uma extorsão contra a justiça. Não é a mesma coisa que está fazendo Eduardo, que, aliás, é o artífice disso? Então, por esse raciocínio, também Eduardo não teria que ter, no mínimo, uma tornozeleira eletrônica, ou, no caso, uma prisão preventiva? Com certeza, o Eduardo vai entrar na roda já já. Eu vi uma fala agora na televisão do Jair Bolsonaro dizendo que esse inquérito era o inquérito do Eduardo Bolsonaro, que tinha 12 anos de cadeia. Eu acho que é isso. Eu não li a peça toda, mas parece que na peça agora é solicitado aí 12 anos de cadeia para o Eduardo Bolsonaro. Nas medidas colocadas, tem a indicação disso, não sei se da PGR no processo. Tem extorsão contra a justiça, coação no curso do processo e obstrução da investigação. Exatamente. Isso por parte de Eduardo Bolsonaro. Sim. E que daria a ele 12 anos de cadeia. O próprio Jair Bolsonaro falando isso, que foi o pedido feito de 12 anos de cadeia. Então, ele já está, com certeza, na roda desse processo. Esse é um novo processo que o Jair Bolsonaro está dentro do processo do Eduardo. Não é o processo do golpe, né? Ô, deputado, sei que a gente estourou o tempo aqui, eu sei que hoje é aniversário da tua esposa, eu sei que um dos presentes que você deu foi para a gente com esse pedido aí, mas vou te liberar, agradecer você pela presença aqui no 11h30, manda um beijo para ela, viu? Boa comemoração aí para você, bom sextou para você, viu? Obrigado. Vou falar com a Carlota aqui, que vocês mandaram um abraço para ela. Hoje eu vou brindar com ela, vai ser um brinde bom demais, né? O aniversário da Vai ser um aniversário bem comemorado, deputado. Uma tornozeleira. Tem que saber se a tornozeleira que colocou nele tem a bandeira norte-americana ou não, viu? Parece que tem a de Israel. Eu não sei qual tem, mas eu sei que o povo está se divertindo, viu? Na 25 de março, a tornozeleira eletrônica com a bandeira do Brasil já está fazendo sucesso. Eu nem tive prisão domiciliar decretada pelo Xandão, mas vou comprar porque hoje é um dia histórico, né? Bora beber. Tornozeleira já lá na 25 de março. É esperar o julgamento agora, começa meados de agosto, hein? Setembro nós vamos comemorar com ele na cadeia, vai ser a comemoração da democracia no Brasil, viu? Essa vai ser boa. É isso aí, pessoal, obrigado, viu? Um abraço aí. Bom trabalho. Um abraço, Rogério. Até mais.